Boa noite a todos vocês, aos farmacêuticos aqui presentes, para mais um Capacifarma, que está sendo, dessa vez, organizado pelo GT, que é o Grupo de Trabalho das PICSs, que é coordenado e presidido pela doutora Áurea, que está aqui presente. Boa noite, doutora Áurea. Boa É noite. muito prazer. É muito prazer para o Conselho receber todos vocês aqui nessa noite, em mais um Capacifarma. E hoje nós vamos conversar, né, através do Dr. Tiago Vasques, que está aqui presente, nosso convidado especial. Ele vai falar a respeito de dietoterapia com ênfase em alimentos funcionais. Então, meu nome é Denise, eu sou, atualmente faço parte da diretoria do Conselho Regional, como secretária-geral, e meus colegas, doutor Luiz Carlos Cavalcante, como presidente, doutor Leandro Passos, como tesoureiro, doutor Gustavo Martinelli, que atua como vice-presidente. Então, assim, é um prazer estar com todos vocês aqui para mais um momento de aprendizado. E queria passar a palavra para a Áurea para dar boas-vindas aí para o nosso doutor Tiago. Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui, né, proporcionando a nós mesmos e a todos os colegas farmacêuticos, acadêmicos de farmácia, mais uma oportunidade da gente conhecer, saber um pouquinho mais de diversas áreas de possibilidades de atuação do profissional farmacêutico. Então, como a doutora Denise falou, hoje, né, nosso convidado especial é um membro do nosso GT de Práticas Integrativas Complementares em Saúde, né, que é o doutor Tiago Vasques, que é farmacêutico e nutricionista. Então, nós solicitamos a ele que desse, né, a colaboração dele, mostrando aos profissionais farmacêuticos pelo menos um pouco sobre os alimentos funcionais que podem ser utilizados, né, durante o nosso exercício de assistência e atenção farmacêutica, podem ser descritos, né, fazem parte do que a gente chama de dietoterapia, mas são substâncias, né, e mesmo usando o alimento total ou não, né, são recursos farmacológicos que nós temos para ajudar os nossos pacientes. Então, bem-vindo, Tiago, dessa vez como palestrante, né, vou passar a palavra para o Tiago. Boa noite a todos. Boa noite, agradeço aí a oportunidade de compartilhar um pouco mais, né, dessa parte aí que é da alimentação, que é uma das minhas paixões. Eu, desde o início da graduação, mesmo dentro da área de farmácia, sempre gostei muito da área relacionada à alimentação, nutrientes, toda a parte fitoquímica, são áreas que eu gosto muito. Então, e é uma área que às vezes fica um pouco deixada de lado, né, dentro da profissão farmacêutica. A gente escuta na graduação alguma coisinha, depois não lembra muito da aplicabilidade no dia a dia, no atendimento farmacêutico, na atenção farmacêutica. Também são coisas acessíveis, são abordagens acessíveis e às vezes bem práticas que a gente pode estar inserindo, né, no tratamento, né, no acompanhamento do paciente. Aí eu posso jogar na tela, dando início? Eu vou botar aqui a minha apresentação. Eu queria só dizer também que não sou mestre, doutor, então, assim, a minha apresentação, por favor, me perdoem, não tenho pedagogia, às vezes, tão desenvolvida como a nossa professora aí, Áurea e alguns demais, mas vou tentar ser o mais breve e objetivo possível também na apresentação. Vou falar, então, aí, como a gente mencionou, dos alimentos funcionais e abordando a dietoterapia, né? E eu vou começar contextualizando o que seriam os alimentos funcionais, a dietoterapia, né? A dietoterapia a gente trata em relação ao padrão alimentar, a forma como o indivíduo, né, dentro das suas preferências, aversões, tolerâncias, suas necessidades no cotidiano, socioculturais, né? Cada civilização ao longo da história humana adotou certos tipos de padrões alimentares, terapêuticos diferentes, e hoje também a gente ainda tem essa característica, né? Nós temos o grupo dos asiáticos que às vezes seguem um padrão alimentar, um tipo de dieta que é um pouco diferente do ocidental, então existem essas peculiaridades e características, e
como terapia, a gente usa isso como tratamento, né? Então, a gente tenta sempre abordar dentro da rotina, da terapia, ela pode ser considerada, né, uma dieta de rotina, uma dieta terapêutica, para fins de exame, como às vezes a gente usa também alguns alimentos específicos para um tipo de diagnóstico que a gente vai fazer, de imagem, são abordagens que são usadas dentro do que a gente chama da dieta terapia. E dentro da prática das PICs, que é o nosso foco aqui no grupo, existem a abordagem da dietoterapia dentro das medicinas mais conhecidas aí, que é a ayurvédica, a medicina antroposófica e a medicina tradicional chinesa. Então, dentro da abordagem das PICs também, a dietoterapia é usada para tratamento específico. Cada uma dessas linhas terapêuticas tem diferenciais, eles levam considerações sociofisiológicas, filosóficas diferentes, tentando abordar o uso e o emprego de certos alimentos para o fim terapêutico. E o objetivo sempre, né, nesse sentido, né, de fornecer nutrientes de forma adequada a cada pessoa, a cada peculiaridade, né, a um organismo que às vezes está debilitado, carente de um composto específico, né, tentando sempre promover a recuperação desse indivíduo. Nós temos desde 1980 que começou a surgir essa denominação, esse conceito de alimentos funcionais. É um conceito que não tem uma definição muito bem categorizada, vamos dizer assim, a nível mundial. O Japão tem um tipo de definição, os Estados Unidos um outro, que é um pouco menos legislado, né, um pouco meio solto. A Europa e o Brasil são as regiões que geralmente têm uma legislação mais definida em relação aos alimentos funcionais, mas começou no Japão com aquela ideia da alimentação macrobiótica, o Yakult, que foi um alimento que surgiu com a promessa, né, de melhorar a microbiota intestinal e até hoje é usado e realmente tem um grande emprego. Foram algumas das coisas que foram desenvolvidas ao longo dessas décadas à frente. Mas a gente, quando fala de alimentos funcionais, a gente não fica só preso a um alimento específico rico em fitoquímicos, como os flavonoides, as antocianidinas, alguns alimentos que às vezes são ricos em fibras especificamente, os probióticos, com alto teor de vitamina K ou vitamina D, também são alimentos funcionais. Eles também vão proporcionar algum benefício à saúde humana, prevenção ou tratamento de uma doença crônica não transmissível, né? Então, é um emprego bem interessante. Os princípios básicos, né, como eu comentei, a gente olhar a individualidade bioquímica de cada paciente, fazer um tratamento centrado nele, proporcionar um equilíbrio nutricional e biodisponibilidade, levar isso tudo em consideração. Agora, eu queria salientar o seguinte: nós, como farmacêuticos, nós empregamos o alimento para um fim terapêutico, não é montar uma dieta, não é montar um plano alimentar, porque isso é uma atividade privativa do nutricionista. O que a gente chama de plano alimentar, que é montar dieta com uma distribuição de carboidrato, lipídio, proteínas, pegar alimentos específicos para fornecer mais vitamina D ou vitamina A, distribuir as calorias. Tudo isso aí é um planejamento, isso é privativo do nutricionista. Nenhum médico nutrólogo pode fazer isso, para vocês terem uma ideia. O objetivo da dietoterapia é empregar uns alimentos específicos para uma questão específica dentro desse conjunto de características. Uma atuação específica para tratar um sistema gastrointestinal, cardiovascular, são as abordagens mais usadas, né? Diferenciação celular, atuação com alimentos fontes de antioxidantes, e assim por diante. E isso tudo tem que ser embasado na alegação de propriedade funcional por meio de estudos clínicos, científicos, né? A gente não fica também selecionando, às vezes, alimentos que não estão muito bem delimitados, bem já conhecidos dentro da literatura científica, não. Tem muitos alimentos que são de uso popular, mas ainda estão em estudo, estão se avaliando o risco de toxicidade, então também prestar um pouco atenção nesse sentido. Eu vou começar falando de dois alimentos que são bem conhecidos. Aliás, todos os alimentos que eu vou mostrar aqui, eles são alimentos de fácil acesso. O objetivo da apresentação também é mostrar que a gente não precisa ficar buscando muitos alimentos importados, super sofisticados e caros para o paciente. A gente tem alimentos bons, baratos e de fácil acesso a grande parte do grupo populacional que apresentam benefícios terapêuticos nutricionais.
Então, eu começo aqui falando do alho e da cebola, que são alimentos que estão descritos na farmacopeia, desde a farmacopeia 1 a 2, depois começou a Revolução Industrial, farmacêutica, né? A gente começou a perder um pouco dos alimentos, os fins terapêuticos das plantas, né? Mas a gente tinha um emprego muito grande antes, né, desses alimentos. E hoje a gente está resgatando isso. Eles são usados há séculos, né? Já são bem assim, embasados na literatura científica, suas ações, tanto o alho quanto a cebola, como a questão da ação antiviral, antibacteriana, os estudos que mostram redução das taxas, né, de colesterol, efeito hipoglicemiante, o cardioprotetor, são algumas das propriedades que são já bem conhecidas. É interessante até notar também que na medicina tradicional chinesa, principalmente, o alho e a cebola, eles não são empregados como alimentos no dia a dia rotineiro das pessoas. Eles são encarados como medicamentos, como uma terapêutica. Então, a gente, no Ocidente, tem o costume de cozinhar, usar muito alho e cebola como um alimento normal. Na fitoterapia chinesa, ele é encarado como um medicamento. Existem as características entre o que a gente chama o yin e o yang, o positivo, negativo, masculino e feminino, são abordados na medicina tradicional chinesa. Baseado nessas características, o terapeuta ele vai escolhendo o uso ou não do alho e da cebola. Eles são considerados medicamentos muito fortes. Nós temos, dentro dos princípios bioativos, o alho, né, o alho ativo, alguns bem interessantes. São vários compostos sulfurados, né, presentes nele. Um dos principais é a alina, que é convertida em alicina. Ela possui uma ação antiviral já comprovada contra vírus da gripe. Ela tem uma característica de aumentar a elasticidade vascular. Então, a questão da hipertensão, o alho realmente promove um certo benefício nesse sentido. Nós temos também a S-alilcisteína, que promove uma ação preventiva, né, contra câncer, segundo alguns estudos, câncer pulmonar, intestinal, né, o trato gastrointestinal tem algumas propriedades interessantes. E o ajoeno, que é um outro composto também sulfurado, que exibe todas essas características. Ele tem uma atividade antioxidante contra o superóxido, antitrombótica, anti-inflamatória, essa ação direcionada, né, ao herpes vírus, rinovírus, para a influenza. Então, são propriedades bem interessantes e a gente, às vezes, tem disponível em casa, né? Você pode indicar para o paciente, está com um quadro leve de uma gripezinha, poderia estar utilizando para reforçar, não tem grandes problemas, pelo menos com uma parte dos medicamentos que a gente utiliza, né? O alho ele tem a característica também de inibir um pouco a agregação plaquetária, então, dependendo da medicação que a gente estiver usando, algum anti-inflamatório, né, uma varfarina, o farmacêutico é interessante, ele tem um pouco de percepção, né, onde que está sendo adequado abusar ou não, mas não impede de usar com uma certa quantidadezinha dentro do dia a dia, como um tratamento adicional. E eu mostro aqui também o sulfeto de alilo, que é a substância, o composto bioativo, que gera aquele odorzinho característico, né? Ele não é digerido pelo nosso trato gastrointestinal, nossa microbiota não utiliza ele em nenhum sentido, então nós absorvemos essa substância e por isso que é exalado tanto na respiração quanto na pele, né, o bioativo. E é até interessante também porque isso gera uma característica para algumas pessoas até de proteção, por exemplo, contra alguns mosquitos. Tem alguns dados na literatura que mostram o alho, a cebola, assim como o levedo de cerveja, liberando alguns bioativos que repelem mosquitos, alguns insetos. É um odor que não é agradável para eles. Então, serve como um fator de proteção também para nós, né? E ainda mais nessa época de pandemia, que a gente não sabe o que está com dengue, não está. Então, tudo que a gente pode usar que minimize outras doenças é um fator bem interessante. E a cebola, ela também fica mais ou menos nessa mesma linha. A cebola, ela também tem alicina, ela tem antocianidinas, existem variações de cor da cebola, né? Nós temos as cebolas brancas, um pouco esverdeadas, e as roxas. Uma diferença interessante entre esses alimentos, na hora, às vezes, da escolha também, são essas características, porque as cebolas escuras, roxas, elas têm mais antocianidinas, que são potentes antioxidantes.
A gente já não tem tanto essa presença das antocianidinas nas cebolas mais claras, né, as brancas. E essa substância aqui, né, que é o óxido tiopropanol, ela é o responsável pela sensação de lacrimejamento. Uma dica que é legal, às vezes, a gente passar para o paciente também, a gente vai recomendar, come cebola, pica e tal, aí fica aquele lacrimejamento, tem o desconforto, aí o paciente vai chegar e falar, não quero não, porque dá muito trabalho, irrita o olho. Uma dica simples é você fazer esse processo de picar a cebola com ela imersa na água, você minimiza muito o lacrimejamento, a liberação desse gás que é bem volátil, né? E nós temos também uma outra substância que é muito interessante, algumas dessas vocês vão ver que vão se repetir aí para frente, a quercetina. A quercetina é muito estudada hoje na literatura, ela tem todas essas características de como potente anticancerígeno, antioxidante, redução de LDL, redução das chances de infarto agudo do miocárdio, de AVC, a atividade antiviral. E a maçã, especificamente, é um alimento que é muito mencionado na literatura como fonte de quercetina, que está concentrado na casca da maçã. Porém, a cebola, que a gente às vezes negligencia, ela tem uma concentração muito mais alta de quercetina do que a maçã. Então, são essas escolhas que eu acho interessante a gente que vai estudando, vai lendo um pouco, ter essa opção de escolha de certos alimentos. A gente, às vezes, quer usar quercetina, existe até um modelo em computador que foi testado ano passado dentro desses protocolos, né, para possíveis substâncias para tratar, né, a replicação viral do SARS-CoV-2, e a quercetina foi apontada no modelo experimental dos supercomputadores de Oxford como um princípio ativo potente para inibição viral do coronavírus. Esse ainda deve estar estudo, eu não tenho informações muito atualizadas, mas eu vi esse artigo, é bem interessante. E é uma substância que a gente tem disponível, né, no nosso dia a dia para também fazer uso. É interessante também, eu deixo aí como um caráter ilustrativo, né, a gente notar que cebola, o alho, né, a cebola tem um percentual altíssimo de água, baixa caloria, a gente às vezes se preocupa com essas questões, é muito calórico, pouco calórico, tem baixa caloria, pouco carboidrato. Aí vocês notam que esse monte de compostos bioativos aqui importantes, antifungicidas, hipoglicemiantes, né, ajudam a função de detox do fígado, estão presentes numa fração pequena, em 100 gramas de cebola, em 13 menos de 1 grama de lipídios, né, de gorduras presentes. Então, a gente vê que é bem concentrado na porção aí dos alimentos, né, da cebola, do alho, mesmo tendo teor pequeno de óleo disponível em 100 gramas do alimento. Aí eu vou passar para o próximo também, que são o grupo chamado as brássicas. A família das brássicas engloba, né, o repolho, nabo, selga, agrião, couve-flor, couve de Bruxelas, couve-manteiga. Elas são muito usadas na nossa alimentação ocidental. São várias hortaliças, tem os óleos, né? A canola também, que ela veio da couza, também pertence à família das brássicas, e exibe também propriedades muito interessantes para toda a questão de trato gastrointestinal, prevenção de cânceres relacionados ao trato gastrointestinal, estômago, duodeno, intestino grosso, riquíssimas em vitamina C, ácido fólico, vitamina B1, B2, complexo B, né? A vitamina K, a K1, né, que é a menoquinona, presente, né, a fitomenadiona, presente nesses vegetais também, que está relacionado à cascata de coagulação, fonte de cálcio, magnésio, manganês. Então, são ricas em nutrientes. E elas são ricas em alguns compostos bioativos que são chamados os glucosinolatos. Os glucosinolatos, eles são substâncias que estão presentes em compartimentos do vegetal, e em outros compartimentos do vegetal existem uma enzima chamada mirosinase. São compostos secundários de metabolismo vegetal que têm o objetivo de defesa da planta. Então, esses compostos, o objetivo que as plantas, esse grupo de vegetais que produz essas plantas, é como defesa contra insetos predadores. À medida que o inseto mastiga aquela planta, é quebrado a célula vegetal, libera a mirosinase e ela converte os glucosinolatos nesses outros compostos aqui, que são o tiocionato, nitrila, isotiocianato,
são os compostos bioativos de interesse nosso terapêutico. Então, nós temos aqui um exemplo dele, né, do glucosinolato. Aqui a gente já tem um isotiocianato, que apresenta ação hipoglicemiante, anti-inflamatória, ele permite trabalhar com alterações intestinais na diabetes mellitus tipo 2, né, algumas alterações que geralmente o paciente diabético exibe, né, em termos de maior permeabilidade intestinal ou outras características. Esses compostos nossos também melhoram muito o quadro. Nós temos os dois principais aqui, que a gente comenta muito, é o sulforafano, ele é potente anticancerígeno, né, como eu comentei, usado para câncer de esôfago, colo de mama, próstata, pulmão, potente antioxidante, ele tem um efeito detox bem legal também, ele melhora a estabilização hepática, dos hepatócitos, aumenta o gasto calórico, né, reforça o sistema imune e repara danos ao DNA. Vocês vão ver que algumas das coisas que eu vou comentar aí brevemente, rapidamente, todos estão focando muito nos antioxidantes, porque hoje a gente tem preocupação com a questão da glicação, das espécies reativas de oxigênio, né? Então, tudo que a gente tem de potencial antioxidante que possa minimizar dano celular, dano ao DNA, para nós hoje é muito interessante. Nós estamos sendo muito bombardeados a todo momento com xenobióticos e outras substâncias. O sulforafano ele está muito presente, principalmente no brócolis, e o outro composto também muito estudado é o 3-indocarbinol, também com algumas similares, né, benefícios, né, como antioxidante, antiaterogênico, ele ajuda a modulação estrogênica, então ele tem um benefício bem interessante para quem exibe o lúpus eritematoso sistêmico em relação a todo o quadro, né, de inflamação, ataque autoimune, um efeito também, isso tem sido mostrado na literatura, redução do efeito carcinogênico pela aflatoxina, ele inibe a ligação, né, ao DNA e aí as mutações, a proliferação, né, das células e a apoptose das células de melanoma. Os compostos, né, das brássicas, eu trouxe também umas informações para a gente falar um pouquinho da dieta, da culinária. Comumente as pessoas tendem a fazer o quê? Eles querem pegar, por exemplo, um brócolis, o melhor método de cozimento para as brássicas, o brócolis, couve-flor, couve em geral, todas elas é o cozimento a vapor, não é imersão na água, não é refogar, não é assar, fritar na airfryer. O melhor método de conservação, de preservação desses compostos ativos, vitaminas e minerais é o cozimento no vapor, na média de 2 a 3 minutos é suficiente. Você amolece a fibra vegetal, libera já um pouco esses compostos bioativos e o resto da liberação é feita pela mastigação. Como eu comentei, ao mastigar a fibra, você tem ali a liberação da mirosinase. A mirosinase, por ser uma enzima, ela tem essa característica de ser inibida pelo calor muito alto, né? Como qualquer enzima, o calor excessivo, alto, vai inativar a enzima. Então, hoje a gente tem alguns estudos que mostram que é interessante, quando a gente quer adotar esses alimentos por todo esse potencial terapêutico que eles têm, eles sugerem que a gente pique bem, por exemplo, o brócolis, a couve, pique bem picadinho para poder liberar a mirosinase, fazer essa conversão dos glucosinolatos para os isotiocianatos, por exemplo, e aguardar, assim, pelo menos uns 10 a 15 minutos antes de submeter a cocção pelo calor a vapor. E aí tem pessoas que chegam e fazem o quê? Quero deixar a minha linda couve-flor, o meu lindo brócolis mais vívidos, né? Quero realçar aquela cor do brócolis, por exemplo. Aí eles vão e jogam aonde? Eles jogam em bicarbonato de sódio. Aí você tem uma conversão da clorofila, né, que é o pigmentozinho, para a clorofilida, que já dá um verde mais intenso, né, ao vegetal. Porém, nós perdemos muitas substâncias que são hidrossolúveis, as vitaminas hidrossolúveis. E se você jogar em meio ácido, vinagre, você vai ficar ali com aquela cor ali, meio castanha, verde, perde a corzinha por causa da feofitina, que é outra conversão. Então, o interessante é realmente a gente tentar manter, sem botar em vinagre ou bicarbonato, tentar manter esses vegetais
dentro do cozimento a vapor tradicional. Seria o mais interessante. O meio alcalino, ele degrada também os compostos flavônicos, né? E liberando fenol, né? Então, você tem uma perda também de alguns compostos polifenólicos ao jogar ele no meio alcalino. Passando para o próximo alimento, eu vou citar, né, o licopeno como bioativo, não especificamente o alimento, mas o bioativo que é o licopeno, que também é muito lembrado, tem sido muito discutido aí na literatura científica, né, por suas propriedades anticancerígenas, principalmente relacionado à hiperplasia da próstata, né, câncer de pulmão, um potente antioxidante, e a gente lembra muito dele no tomate. Porém, ele está presente também em outros alimentos, eu botei até a figurinha ali, né? Nós temos ele no goji, na goiaba, na toranja, rose hips, que alguns talvez conheçam, que é uma planta que é até associada à vitamina C para reforçar o sistema imunológico. O mamão, por exemplo, tem licopeno também, a melancia, o morango, a framboesa, o pimentão. Então, às vezes, a gente quer pegar um composto bioativo, já conhece na literatura os benefícios, como do licopeno, mas fica meio preso ao tomate. A gente tem outras variedades muito boas. A melancia tem muito boa concentração, o pimentão vermelho, uma boa concentração de licopeno, a goiaba também. Ele tem todas essas características, né? O estresse oxidativo sobre o LDL, a redução do dano ao DNA, ele tem uma ação similar ao beta-caroteno, com proteção contra os raios ultravioletas, envelhecimento cutâneo, proteção da degeneração da mácula, né? Porque o licopeno ele também serve como precursor para a formação da vitamina A, assim como beta-caroteno, né? São compostos terpenoides que têm essa característica, melhora da infertilidade. Então, são várias propriedades interessantes. Só que o que acontece? Geralmente, a gente consome, principalmente tomate, pensando nesse benefício, consome muito tomate cru. E esses compostos, né, que são compostos terpenoides, eles são muito lipossolúveis, pouco liberados, né, em meio aquoso, e mesmo com a mastigação, para você conseguir liberar de dentro dos plastos, né, os cloroplastos, que são o compartimento do vegetal que armazena certos pigmentos, é muito difícil. Então, uma forma melhor de usar terapeuticamente o benefício do licopeno, mais especificamente, vou realmente mencionar o tomate, é o cozimento. Quanto mais a gente cozinhar o tomate, mais se cozinhar também o pimentão, ou mesmo fazer um doce de goiaba, doce de morango, que você aquece por 10, 15, 20 minutos ou mais, aí vai cozinhando esses alimentos, você libera mais o licopeno, ele fica mais potente, ele vai se tornar muito mais interessante do que consumir o alimento puro. Não que ele não tenha outros benefícios nutricionais, mas em relação ao objetivo que é o licopeno, a gente acaba perdendo um pouco consumindo ele in natura. O cozimento é muito melhor. Então, por exemplo, ketchup, obviamente olhando assim, um que não tem conservantes, muitos aditivos químicos, mas um ketchup, um molho de tomate, extrato de tomate concentrado, eles vão ser fontes excelentes do licopeno que a gente pode pregar aí no dia a dia, sem precisar, às vezes, ficar recorrendo, né, uma cápsula de licopeno isolada, né, para dar para o paciente, que às vezes tem um custo alto, não tem acessibilidade. Existem também alguns estudos que questionam, né, comparam, né, a eficácia, né, no tratamento usando o alimento, né, nesse sentido, dos molhos, de um extrato, comparado ao princípio isolado, e nem sempre se nota benefício com o licopeno isolado comparado a um extrato, molho de tomate, com poder antioxidante. Eu não me lembro de cabeça exatamente o valor, mas o licopeno, se não me engano, ele tem um poder antioxidante 100 vezes maior do que da vitamina E. Então, é muito potente antioxidante, lipossolúvel, é bem interessante de trabalhar, mas é interessante ir abordando essa parte aí, né, das características, o modo de preparo, o cozimento dele também. Passando para um próximo, a linhaça também muito conhecida, eu acredito que todos já têm um certo conhecimento sobre os seus benefícios, né, com fonte dos ácidos linoleicos, alfa-linoleico, né, que é da classe do ômega 3, compõe 50% do óleo presente na linhaça, além do ômega 6, ômega 9, né, que é o ácido oleico. Ela também é rica em vitamina E, tem o complexo B, zinco, magnésio, fósforo, potássio.
fonte e um dos princípios ativos mais interessantes, além do ômega 3, né, como uma fonte até vegetal, para um paciente, por exemplo, que é vegetariano, vai usar um ômega 3 de origem, né, da gordura do peixe, por exemplo, o ácido linoleico, alfa-linoleico, ele é muito interessante nesse sentido. Ele pode ser usado, tem estudos que mostram que a gente consegue converter muito bem ele para os demais compostos, né, dentro da linha do ácido araquidônico, formação das prostaglandinas anti-inflamatórias, tem todas as características, é bem interessante. Mas ele também é fonte de fibras solúveis e insolúveis e compostos bioativos que são as lignanas, que têm características como fitoestrógenos, usados também para prevenção de câncer de mama, metástases, né? Melhora do quadro intestinal, evitar alguns cânceres relacionados à inflamação ou desequilíbrio intestinal. É bem interessante. Nós temos duas linhaças predominantes no mercado, né? A dourada e a marrom. Elas têm algumas características um pouco diferentes. A linhaça dourada ela tem um teor um pouco reduzido de fibras em comparação com a marrom, porém ela tem um teor um pouco maior de proteína. Agora, uma característica que difere e tornou a dourada mais popular aqui no Brasil ultimamente primeiro, o sabor dela, que é um pouco mais suave, e a outra característica interessante é que a marrom, a dourada, ela é de produção orgânica, ela não depende, um cultivo dela, o manejo dela é muito mais fácil de produção, ela não precisa de aditivos, né, agrícolas, agrotóxicos, né, para produção, enquanto a marrom precisa. Então, às vezes, também na escolha da variedade daquele alimento, a dourada é mais interessante para o paciente. E aqui eu botei até a imagenzinha de alguns compostos, né? O ômega 3, né? Que eu comentei, ou aqui a gente tem as lignanas, que têm essas características, trabalhar toda a parte estrogênica na mulher, prevenção do câncer de mama, tem alguns estudos bem interessantes nesse sentido com a linhaça. Passando para frente também, vou falar rapidamente aí, o kefir, talvez alguns conheçam, outros não, tem virado uma moda aí também, é um alimento interessante porque também é de baixo custo, embora exista já a produção a nível industrial, hoje você consegue chegar em supermercado e achar alguns kefirs prontos, mas ele dá para você produzir em casa, é legal que você bota o paciente para até interagir um pouco mais com a alimentação, cuidar, o kefir é como se fosse um bicho que você tem que ficar cuidando lá, dar carinho para ele, troca o leite, são esses grãozinhos que estão aqui, a gente coloca eles no leite, ele vai fermentar a lactose e vai gerar uma cascata de compostos bioativos muito interessantes. Ele é remetido, né, a origem dele aos búlgaros, que andavam com leite dentro de bolsas feitas do estômago de bezerro e outros ruminantes, e eles acreditam que a própria flora bacteriana do estômago desses animais começou a fazer o processo de fermentação do leite, foi gerando uma biodiversidade, né? Ele é um simbiótico, é uma mistura de bactérias e fungos, e foi gerando todas essas características, compostos bioativos, formando um alimento que é similar a um iogurte, um leite palhado, né? Meio azedinho, com série de benefícios, tem mais de 2.000 anos de uso, ele é muito usado como probiótico, aumenta a produção dos ácidos gástricos de cadeia curta, né, pela microbiota intestinal, então ele tem efeitos hipocolesterolemiantes, desculpa, eu engasgo às vezes, ação antimicrobiana, tem estudos, né, na UVV, por exemplo, aqui na nossa região, do professor Vasquez e associados, mostrando o benefício para a prevenção da formação de placas de ateroma, né, doenças cardiovasculares. Existem estudos internacionais na área de nutrição mostrando que o uso do kefir ajuda no manejo dos pacientes que às vezes têm ganho de peso excessivo por melhorar a microbiota intestinal, controlar todos os hormônios sacietógenos. Então, é bem interessante também nesse sentido. Um alimento fácil, é só botar no leite, fermenta, aí ele vai multiplicando, você pega um pouquinho, pode compartilhar com o vizinho, e você tem assim para a vida inteira ele disponível aí se você cuidar bem do kefir. Vou passar também agora para um outro alimentozinho muito conhecido, chá verde, né, também muito disponível. Não sei se todo mundo sabe, mas a segunda bebida mais consumida no mundo é o chá verde. A primeira é água, não é cerveja, não é vinho, a primeira é água, a segunda é o chá verde.
É uma bebida muito usada, ela é muito boa, tem vários benefícios aí para o nosso organismo, né? A Camellia sinensis, existem processos diferentes de plantio, produção, fermentação e tostagem da planta que vão gerando características. Então, a Camellia sinensis, nós temos o chá branco, que é um chá que ele tem menos fermentação, menos tostagem, é a mesma planta, né? Depois a gente vai para o chá verde, para o chá amarelo, que é o oolong, tem o chá vermelho, o chá preto, são todos a mesma planta, mas o processo de tostagem e fermentação vai mudando algumas características, composições de polifenóis, né? E o chá verde, entre elas, é o mais utilizado. Ele tem uma rápida inativação da enzima polifenol oxidase, pelo emprego da vaporização, né, e secagem, preservando assim o teor dele de polifenóis, tornando ele muito rico em alguns compostos bioativos, como as catequinas, que são uma das mais conhecidas, usado, né, para inibição de processos anti-inflamatórios, antitumorais, ótimo digestivo, quem às vezes está consumindo alimentos um pouco mais gordurosos, tem uma digestão mais lenta, é um chá bem legal para a gente usar após a refeição, tem essas características bem interessantes, ajuda com a ação hipoglicemiante para o diabético, às vezes, mesmo com um manejo, né, farmacológico, ainda às vezes está com um pouquinho descontrolada a glicemia, ele tem um aspecto bem legal nesse sentido também para o uso, e também para a mobilização, né, o efeito termogênico, mobilização da gordura corporal para o manejo do peso. Dentro dos compostos bioativos da camélia, nós temos, né, as catequinas, como eu comentei, né, muito usado com esses objetivos, tratamento do câncer, doenças cardiovasculares, do diabetes mellitus, redução do LDL, ele também tem a característica de inibição da agregação plaquetária, aí a mesma ressalva, né, da gente às vezes ter cuidado, dependendo do alimento que estiver utilizando, né, junto com um fármaco, com algum medicamento, né, antiagregante plaquetário, e tem um certo cuidadinho, mas não é nada considerado muito preocupante, não. Aí dentro das catequinas, nós temos as principais, que é a epicatequina, epigalato-catequina e epicatequina-galato, são as três principais. Temos também a quercetina, que eu mencionei, vocês veem, está presente também no chá verde. Esse outro composto aqui também é muito estudado, o campeferol, por ação anticancerígena, né? Ele modula a apoptose, as metástases, a ação anti-inflamatória, redução das doenças cardiovasculares, né? Doenças vasculares cerebrais, AVC também. Ele é muito estudado, está presente em outros alimentos também, e é bem concentrado na Camellia sinensis. E nós temos um aminoácido que hoje tem sido muito usado na prescrição farmacêutica, talvez alguns colegas já tenham visto, junto com outros fitoterápicos, né, que é a teanina. Ela é um aminoácido que ajuda muito na modulação das vias glutamatérgicas, né, aumentando a disponibilidade da serotonina, dopamina, do GABA. Então, tem muitos manejos farmacêuticos hoje que a gente utiliza a teanina, a L-teanina, associado junto com o magnésio, junto com um fitoterápico que também module o GABA, o mulungu, por exemplo, para a gente ter uma boa ação, junto com um inibidor de recaptação de serotonina. A gente vai cercando algumas vias, né, neurológicas aí para promover um melhor relaxamento, tirar o paciente do quadro de ansiedade. Então, embora exista essa substância isolada, o chá verde, dependendo da característica de cada indivíduo, se possível, não tiver hipertensão arterial, pela carga de cafeína que pode, às vezes, aumentar um pouco mais a pressão, se não forem esses casos, é uma abordagem também, um alimento muito propício para o uso terapêutico junto com esses outros elementos, como eu comentei. Também muito usado também como chá, como alimento, o gengibre, talvez um dos alimentos mais usados aí como medicamento na medicina tradicional chinesa também há longa data. O gengibre também é excelente, é um alimento fácil, barato, muito produzido na Ásia. E o Brasil, aqui o Espírito Santo, se não me engano, no Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de gengibre também. Nós temos uma produção muito grande nacional de gengibre.
ele exibe ação anti-inflamatória, tem estudos mostrando aí o benefício dele também no tratamento do lúpus eritematoso sistêmico, doença amiotrófica lateral, outras doenças articulares, com manejo, combatendo o processo degenerativo, inflamatório. Ele é um termogênico muito bom, é muito usado no emprego para queima de gordura localizado também, cardioprotetor, desintoxicante, né, para o fígado. E, embora ele tenha essa característica da picância, né, que é atribuída ao seigingerol, embora dê aquela picânciazinha, né, ao consumir ele é usado para tratar o refluxo gastroesofágico. Tem gente que acha assim, não posso comer gengibre, vai piorar minha gastrite. Ele não tem essa característica, ao contrário, ele ajuda a reduzir o refluxo, ele tem ação para combater também o H. pylori, então é interessante, ele tem ação sobre o H. pylori, inibindo, né, a sua proliferação, ação antifúngica. Seus compostos principais são esses aqui, o seigingerol, o zingerona. O zingerona, na verdade, é uma degradação do seigingerol. Quando a gente aquece ele, ou sofre oxidação, né? Por exemplo, a moagem, se você pegar o gengibre cru e moer, deixar ele secando, a gente começa a perder um pouco o teor do seigingerol e vai sendo convertido em gingerone. Esse composto aqui ele não dá tanta picância quanto o gingerol, e também o efeito terapêutico dele é um pouco menor do que o do seigingerol. Então, é outra característica também da dietoterapia, né, do preparo dos alimentos, a gente ter essas observações. Alguns alimentos são mais interessantes a gente cozinhar, outros nem tanto. O gengibre é um caso, a gente poder usar ele cru, por exemplo, fazer um suco mesmo desses que a gente chama de suco detox. Você pode bater com uma couve, o gengibre cru, botar uma maçã, você faz um composto, né, desintoxicante, rico em vitaminas e minerais, e sem perder muito o princípio ativo. E o outro também que é muito usado são o seixagol. Outro princípio também tem essas características aí para combate, né, a várias infecções, ação antiviral, antifúngica também. Então, um alimento bem interessante. Podemos fazer ele como chá, como suco, tempero, tem todas essas características. Passando um pouco mais para frente, as frutas vermelhas, aí eu estou agrupando várias frutas vermelhas aqui. Elas são fonte de várias substâncias também bem interessantes, né? Elas são potentes antioxidantes, anti-inflamatórios. A gente usa muito para beleza, é muito usado hoje até na área de cosmético, né? Às vezes extratos das berries da vida para melhorar as questões relacionadas à saúde da unha, cabelo, pele, né? Por seus compostos, fonte de vitamina C, folato, o resveratrol, as catequinas, né, os dois compostos que eu mencionei antes, né, a catequina e o campoferol, estão presentes também nas frutas vermelhas. Nós temos lignanos também, tem às vezes o farmacêutico, os profissionais de saúde ficam muito preocupados com os fitoestrógenos, não vou comer linhaça, não vou comer, por exemplo, não quero comer soja porque é fitoestrógeno. A gente tem que parar um pouco com esse medo aí dos fitoestrógenos, porque eles estão presentes em um monte de alimentos que a gente consome no dia a dia, a gente nem sabe, que às vezes são os tipos, as características, a dosagem, a quantidade, como todos os medicamentos que a gente utiliza, os alimentos também têm essa característica, né? Como o Hipócrates falava, né? Faça seu alimento, seu medicamento, seu alimento. São questões, às vezes, da dosagem, a forma de uso, para você ter um benefício ou não em relação a essas características. Mas são bem interessantes. Os principais bioativos das frutas vermelhas, como a amora, o morango, o mirtilho, que é o blueberry, cranberry, goji, açaí, uva, romã, os principais são as antocianidinas. Então, nós temos vários tipos de antocianidinas, né? Deixei aqui na imagem para vocês terem uma ideia, né? A substituição de cada radical aqui vai mudando cada uma dessas antocianidinas. Nós temos o resveratrol, né, que está presente na uva, muito conhecido também para evitar as doenças cardiovasculares, né, coronarianas. O resveratrol também tem sido muito estudado para evitar a progressão do mal de Alzheimer, associado a alguns outros elementos, né? Tem alguns estudos que mostram que ele consegue também evitar
a formação das placas beta-amiloides. Então, é um composto bioativo presente nesses alimentos que é bem interessante para o nosso uso. A quercetina, como eu comentei, temos o ácido cafeico e nós temos muitos elagitaninos, né? Os taninos também têm características bem interessantes, é o que dá, né, a astringência, né, característica da uva, do vinho, por exemplo, e eles são precipitadores de proteínas, como a gente sabe, então inibem a proliferação de certas bactérias, de certos fungos, eles podem servir como quelantes também para alguns alimentos, algumas substâncias ativas, bioativas, que não são interessantes, né, podem ser potencialmente tóxicas, eles também conseguem ter essa característica. E é interessante também a gente ver essas questões de, às vezes, estamos usando associado algumas vitaminas, alguns minerais, se o alimento desse tipo aqui tem muito tanino, como tem muita fibra também, às vezes nós temos que observar se ele vai estar ou não, possivelmente, fazendo uma ação quelante, uma ação sequestrante de alguns minerais, tipo, né, o zinco, o magnésio, o ferro, às vezes está sendo suplementado ao paciente. É interessante o terapeuta olhar, ver se naquele momento que está sendo sugerido consumir um desses alimentos que é mais rico, né, em taninos ou em fibras, né, se é interessante deslocar o uso do suplemento para um outro momento, para não ter tanta interferência na absorção. Nós sabemos que a cafeína, por exemplo, bloqueia, né, a absorção de ferro, zinco, magnésio. Então, às vezes, a gente está também querendo fazer uma suplementação aí, observar essas questões. Por isso que é interessante o farmacêutico sempre olhando, vendo os alimentos, vendo as características, qual o momento mais adequado para utilizar cada um desses aí dentro do dia a dia, né, do paciente. E aí, antes de eu finalizar aqui, eu vou mencionar rapidamente, mas já estou no finalzinho da apresentação, outros compostos bioativos que eu não botei na lâmina, mas são muito interessantes, a gente tem disponível aí hoje para uso, o cacau, o chocolate, o famoso chocolate, também é excelente como anti-inflamatório, antioxidante, inclusive tem algumas pesquisas recentes que sempre tem comparações, né, dos poderes antioxidantes dos alimentos, classificação, qual alimento mais antioxidante, o maior número de bioativos. Então, um dos últimos rankings que fizeram entre o cacau, o açaí especificamente, a romã, o cacau foi o que ganhou. O açaí ficou em segundo lugar, a romã em terceiro, em termos de composto bioativo antioxidantes. Então, reforçando o cacau que a gente tem disponível, aí, o pó, ou um chocolate 70% ou mais, né, uma graduação maior, são excelentes para manejo também do peso, eles ajudam a modulação humoral, liberação de dopamina, serotonina, então é um alimento também funcional, muito interessante para a gente usar. A gente pode usar tanto a barrinha, numa barra mais natural, né, de cacau 70%, 80%, sem açúcar, mas o próprio cacau puro, né, o próprio cacau misturado a uma vitamina, amassado com uma banana, em pó. É um alimento muito rico para a gente pegar no nosso dia a dia. Bem interessante também. Eu tentei, assim, a apresentação, o objetivo foi realmente pegar alguns alimentos mais selecionados. Nós temos muitos alimentos aí que eu poderia ficar mencionando o dia todo, são inúmeros alimentos, então é um tempo um pouco curto para mim abordar todos, mas o objetivo realmente foi tentar trazer os que estão bem conhecidos aqui na nossa população, no nosso dia a dia, para o nosso uso, para esses fins terapêuticos. E aí eu vou tentar fechar aqui a nossa apresentação comentando nessa questão da dietoterapia. Como eu mencionei, dentro das PICs, né, que são as práticas integrativas complementares abordadas no SUS, nós temos 3 a 4 grandes terapias e dentro delas existe a abordagem da dietoterapia. Não é uma abordagem única, né? Existem várias coisas dentro da medicina tradicional chinesa, dentro da medicina ayurvédica, medicina antroposófica, mas dentro de abordagens que são usadas, temos também a dietoterapia. Então, talvez alguns de vocês conheçam, né, essas características que a gente chama de biotipos ou temperamentos, né? Dentro do mundo fitness, né, do conhecimento ocidental principalmente, nós temos essa nomenclatura aqui, que é
o ectomorfo, endomorfo e mesomorfo, que leva em comparação, né, as características biotípicas do corpo do homem e da mulher, né, o ectomorfo, aquele mais longilíneo, né, o magro, que tem dificuldade de ganhar peso, magro e alto, o endomorfo é aquele que já tem uma facilidade maior de ganhar peso corporal, gordura corporal, e tem dificuldade de perder, e temos o mesomorfo, que fica mais no equilíbrio. Essa mesma característica que a gente usa dentro do tratamento nutricional, dentro da área da nutrição, da medicina esportiva, né, da fisioterapia, né, educação física, é o mesmo tipo de característica que a gente usa dentro da medicina ayurvédica. A medicina ayurvédica chama de vata, pita e kapha. Só que eles usam outras abordagens também. Então, eles consideram que o indivíduo ele tem características atreladas aos elementos, né? O elemento água e fogo, né? No caso do vata, o pita, a gente tem o elemento ar e o éter, o kapha, a água e a terra. E aí, alguns alimentos dentro da medicina ayurvédica, dentro da dietoterapia ayurvédica, são selecionados de acordo com essas características, o biotipo, as características do alimento. Por exemplo, o vata é um indivíduo que geralmente já tem facilidade de perder peso, não consegue ganhar peso com facilidade, ele é muito calorento, ele é muito ativo. Então, você, como um farmacêutico terapeuta, se você for trabalhar com a medicina ayurvédica, você não vai oferecer a ele, por exemplo, pimenta, que é rica em capsina, que é ótimo termogênico, anti-inflamatório, antiviral, mas você não vai ofertar para ele, porque você vai potencializar todas essas características do indivíduo. Ele já é calorento, vai aumentar o calor, vai gerar irritação nele, vai deixar ele muito agitado. Você vai usar uma pimenta, por exemplo, forte para um endomorfo, né? A mesma questão aqui, você não vai ofertar alimentos muito calóricos, ricos em gordura para o endomorfo, você vai dar mais para o indivíduo que tem um metabolismo que é mais acelerado, essa característica dele, como o vata. Então, são abordagens dentro da dietoterapia que são empregadas também na medicina ayurvédica, assim como nas demais. Ao lado aqui eu botei a da medicina tradicional chinesa, ela é um pouco mais complexa também. A medicina tradicional chinesa, ela leva em consideração 5 elementos: o fogo, né, o ar, o metal, a água, a madeira. O fogo, a terra, desculpa, o metal, a água e madeira. E aí, cada alimento desse aqui também, ele tem algumas características, né, cada elemento. Por exemplo, fogo, a gente usa dentro dos alimentos, ele está atrelado ao coração e intestino delgado, e a gente tenta trabalhar com alimentos de caráter amargo, para potencializar o fogo, quando o terapeuta percebe que existe um desequilíbrio nele. O terra, por exemplo, está o baço pâncreas, o estômago, aí a gente trabalha alimentos doces, o metal, né, a gente trabalha os alimentos picantes brancos, a água, o salgado, o madeira, a gente trabalha o azedo, o ácido. E aí existe toda uma dinâmica de equilíbrio, quando você quer potencializar, se você dá mais força com alimentos como ácido azedo, né, para a madeira, você potencializa o fogo, que potencializa a terra, você gera um ciclo. Você pode usar uma tática de alguns alimentos que cortam, né, potencializam um e cortam o outro. Então, são abordagens que são feitas dentro da medicina tradicional chinesa, usando a dietoterapia reforçada a outras características, para tratar, né, os sistemas. Eles associam, né, como vocês podem ver aqui, por exemplo, na madeira, a visão. A madeira está relacionada à visão. O indivíduo que tem o meridiano da madeira enfraquecido, ele geralmente tem problemas de visão, problemas no estômago, né, no intestino, no estômago, não, desculpa, no fígado. Às vezes é um fígado que tem tendência a ser um fígado mais gorduroso, metabolismo mais desacelerado. Então, a gente começa a usar certos alimentos dentro da abordagem para favorecer esse meridiano, esse elemento, e equilibrar o organismo novamente. É bem interessante nesse sentido. E esse aqui foi um temperamento que eu deixei também à parte, que também é usado em algumas dietoterapias, mesmo que não seja dentro dessas específicas aí que eu comentei, que são os temperamentos de Hipócrates. Hipócrates, ele selecionou, ele foi a partir dos estudos que ele observava, ele foi percebendo temperamentos nas pessoas. Então, ele classificou os seres humanos, né, em sanguíneos, coléricos, fleumáticos ou melancólicos. E aí ele foi selecionando alguns alimentos também, né, para fortalecer e trabalhar a debilidade.
Então, por exemplo, o melancólico, como o nome já remete um pouco, ele tem tendência a ser mais introvertido, apático. Aí existem alguns alimentos que são selecionados para ele e outros não. Por exemplo, o melancólico, a gente direciona um pouco mais alimentos com açúcar, de carboidratos que ajudam, né, o organismo, e assim por diante. Por exemplo, um colérico, né, um sanguíneo, a gente tenta evitar um pouco alimentos muito picantes, que já deixam ele mais agitado também, retira-se um pouco o sal, que geralmente leva a desequilíbrio, né, de algumas características da pele. Esse tipo de temperamento aqui é muito usado também na medicina antroposófica, eles empregam bastante, dentro da linha deles, esses temperamentos. E, bem, gente, o tempo é um pouco curto, como eu comentei, são muitas coisas que são interessantes da gente conversando, mas não dá tempo para tudo. Então, eu finalizo por aqui, aí o pessoal vai me liberando aí para a gente trocar alguma ideia, tirar alguma dúvida em relação à minha apresentação. Eu vou encerrar aqui o slide. Agradeço muito ao Tiago, né? Para mim foi muito esclarecedor, né? Objetivo, cheio de conteúdo aí para a gente. Eu vou passar aqui primeiro algumas perguntas, né? Gente, vocês podem ficar à vontade aí para perguntar, tá bom? O Danúbio perguntou assim: qual é o perfil clínico do paciente que mais busca a dietoterapia com ênfase em alimentos funcionais? Quer dizer, né? Em que tipo de paciente, eu entendi que o Danúbio está perguntando, que a gente tem mais tendência a usar alimentos funcionais? Eu vejo, assim, pelo menos na área de nutrição, na área de farmácia, eu acho que é um pouco o leque maior, justamente porque a gente tem procura como alimentos anti-inflamatórios, para questões, às vezes, de osteoarticulares, né, doenças cardiovasculares. Então, é bem amplo, eu considero dentro da área de farmácia. Mas na área de nutrição, porque aí não é só a questão do alimento funcional. A gente nem pode entrar aqui. Não, mas assim, eu digo assim, alimentos para perda de peso é o campeão, o pessoal fica muito focado. Então, na área de farmácia, a gente vê também um pouco essa preocupação. Eu acho que é um pouco grande a questão do perda de peso, tentar sempre os alimentos termogênicos, e muitas vezes falta essa orientação, né? Como eu estava comentando, tem alimentos que são termogênicos, mas às vezes não são apropriados. As formulações farmacêuticas hoje, por exemplo, usam muito a toranja, né, como um alimento que tem estudos que mostram o manejo do peso, com os princípios ativos dela para queima de calórica, só que a toranja é um dos alimentos com maior número de interações medicamentosas, interage com um monte de coisa, ela está bem equiparada ao hipérico, com interações medicamentosas, com antibióticos, anti-inflamatórios, e às vezes o paciente está fazendo uso disso aí, pensando em perda de peso, está tendo uma série de outras complicações. Então, a gente sempre tem que ter esse olhar mesmo dessas questões. Mas é bem amplo, bem amplo. Eu vou até dar, assim, o meu depoimento, né? Porque eu sou paciente de Tiago. Tiago é o meu nutricionista. Então, assim, e ele usa isso mesmo, e ele também poderia, né, estar atuando no momento, né, que ele divide as atuações dele como farmacêutico das práticas integrativas. Então, o iniciozinho de artrite, uma coisa ou outra, eu diria, Danúbio, pelo que eu estou vivenciando como paciente, que praticamente, e Tiago me corrige se eu estiver errada, em todos os pacientes que chegam para a gente, né, para se tratar com a gente enquanto farmacêuticos clínicos, existem várias saídas, vários alimentos aí que são integrativos e complementares, sim, né? Sim, é igual, como eu comentei, por exemplo, ali do gengibre. O gengibre tem uma característica como antiemético, então é um alimento fácil, acessível, a pessoa às vezes tem reações extrapiramidais com medicações aí antieméticas, você poderia lançar mão do gengibre, que está ali acessível, é um alimento relativamente tranquilo,
corta, né, melhora a gastrite, melhora, né, combate o H. pylori, como eu comentei, está disponível ali. A hortelã, por exemplo, nós estamos agora nessa questão aí da pandemia, pelo que eu estava ouvindo aí de relatos em relação à nova cepa aí, a P2, uma das características dela é ser cura da boca. Aí eu vi o pessoal falando, faz enxaguante bucal, não sei o quê, para manter a boca higienizada, não deixar ela seca. A gente tem hortelã melhora a salivação, a gente usa para tratamento de pacientes com câncer, que às vezes está com aquela característica da boca muito seca, aquele desconforto. Você bota lá, é um tipo de dietoterapia. Você pode pegar, fazer água com hortelã, suco, bater hortelã na água, bota um cubinho de gelo, o paciente ficar chupando aquele cubo de gelo, vai manter hidratado a mucosa, vai melhorar a salivação, a hortelã digestiva também. Então, são alimentos que a gente vai sempre lançando mão aí, né, dentro das possibilidades. São inúmeras as possibilidades mesmo. A Viviane Fernandes está perguntando onde conseguimos estudar mais sobre a dietoterapia, quer dizer, esses alimentos funcionais. Se existe curso para farmacêutico, né, Viviane, de alimentos funcionais? Existem. Assim, tem, hoje, principalmente aí a nível de cursos pós-graduação, especialização em EAD, nós temos várias instituições aí no Brasil afora que oferecem. São cursos que, na verdade, às vezes são ministrados, alguns deles de alimentos funcionais, são ministrados dentro da área de nutrição, mas não impede outros profissionais de estarem acessando, fazendo, como os farmacêuticos. Então, é bem amplo. Agora, geralmente, quem se propõe a trabalhar com as PICs especificamente, né, como eu comentei, uma medicina ayurvédica, antroposófica ou a medicina tradicional chinesa, dentro da bagagem de terapêutica que é usada, já vai focar na dietoterapia. Então, aí vai começar a trabalhar os alimentos. Mas a gente, principalmente, o que eu tenho aqui de humilde conhecimento é busca própria mesmo, é sempre olhando artigo científico, eu participo de inúmeros grupos de WhatsApp, acompanho site médico, site de nutricionista, site de fisioterapia, inúmeras coisas, porque é muito conhecimento e a gente não consegue acompanhar tudo ao mesmo tempo. Então, às vezes, tem outros profissionais que estão pincelando uma área específica, tem algum artigo interessante que me chama a atenção, aí eu vou lá, dou uma lida. A área de alimentação é muito complicada assim, em relação a estudos, porque não é igual à área farmacêutica. Quando a gente tem um princípio ativo ali isolado, é mais fácil você controlar todos os fatores, as variáveis, associar se houve uma melhora ou não. Você acompanha por um período de 1, 2 meses o paciente usando um composto bioativo para ver se levou ou não a glicemia, pronto, aí você fecha o estudo. Num alimento que tem várias substâncias interagindo, trocando dinamismo, o tomate que você planta num local é diferente do outro, o teor de licopeno vai ser diferente de cada região, da época de plantio, isso altera muitas características. E é você acompanhar um indivíduo por 5, 6 anos para ver o benefício, garantir que ele seguiu aquela dieta certinha, isolando os fatores, é muito difícil. Então, nesse sentido, a área de alimentação realmente é um pouco complicado quando a gente trabalha com estudos científicos. A gente não consegue ter uma visão muito ampla de 3, 5, 10 anos adiante. São poucos estudos que eu vejo assim, que conseguem controlar bem essas características. Mas a gente tem muito estudo baseado nas ações in vitro, in vivo, modelo animal. A gente se baseia mais nesse sentido porque é mais fácil a gente controlar, né, essas variáveis e ir determinando. O kefir mesmo, como eu comentei, são modelos, a gente vê os benefícios no humano aplicado, mas os experimentos são muito mais feitos a nível de modelo animal, né, com ratos, com camundongos transgênicos, né, e assim por diante. Entendi. Então, é mais ir atrás de artigo científico também. Sim, estudos. Respondendo aí a Josiane também, que perguntou se teria algum livro base. Eu acho que nessa altura do campeonato é artigo mesmo. Nós temos, na área de nutrição, na área de farmácia, realmente eu não vejo muita literatura nesse sentido, tirando os livros que a gente tem, né, de farmacognosia, fitoquímica, que abordam os compostos bioativos, mas fora isso, ficam mais na área de nutrição, que são os livros de dietoterapia. Como eu comentei, dietoterapia em si é essa abordagem. Não existe um problema de um farmacêutico estar trabalhando com dietoterapia. É só a gente observar essa questão de que é diferente você sair montando cardápio, planejamento nutricional, isso aí você já está mudando do foco. Agora existem
as dietoterapias. Existem os guidelines também de sociedades médicas de nutrição também, que servem também como embasamento. Alguns dos guidelines vão direcionando. Você pega um guideline da Associação Médica de Cardiologia, eles geralmente levam na literatura já alguns alimentos, o ômega 3, né, eles citam os alimentos fonte ômega 3, os benefícios, como usar, o manejo, para uma guideline da Associação Médica de Câncer de Mama, por exemplo, eles vão falando da soja, outras substâncias, então são outros instrumentos que a gente pode ir usando também. Certo. A Suelen pediu para você falar um pouco de coenzima, da coenzima Q10, né? Qual é o tipo de indivíduo que precisa mais, né? Onde que ela é mais usada, a coenzima Q10? A coenzima Q10 a gente não caracteriza exatamente como um alimento funcional, né? É um bioativo, mas ela tem sido muito empregada também. Ela melhora o débito cardíaco, ela é uma fonte primária, né, de combustão dos lipídios, né? A beta-oxidação, ela favorece isso dentro da mitocôndria. Então, tem vários estudos que mostram o benefício dela, né, para o trabalho cardíaco, né, muscular cardíaco, o músculo esquelético, quem está fazendo atividade física, musculação, algumas atividades mais intensas, ela melhora muito a performance também do indivíduo. E outra característica é um pouco negligenciada, mas ela é excelente também para o fígado. Então, o paciente que às vezes está com o fígado sobrecarregado, metabolismo lento, precisa de uma ação detox também, é algo que pode ser muito utilizado para ajudar a aliviar o fígado. Ela melhora toda a questão da desintoxicação, estabilização das membranas também dos hepatócitos, né? Mas principalmente gerar energia, otimizar a mobilização, às vezes, da gordura que está ali, visceral, hepática, né? Cirrose hepática, essa questão toda, esteatose, a gente consegue melhorar o manejo da gordura depositada e aí promover um alívio, né, para o fígado. Legal, legal. E, bem, a Rita, né, tem pessoal agradecendo, palestra objetiva, esclarecedora, e a Rita também te parabeniza pela exposição e pergunta se tem algum tipo de alimento, né, mais eletivo para idosos diagnosticados com depressão. Sim, alguns alimentos, dentre esses até que eu comentei, né, nós temos o cacau, como eu comentei, é muito usado, ele realmente tem vários estudos mostrando aí que ele melhora a liberação de serotonina, dopamina, ajuda bastante, né, nessa questão do manejo. Os alimentos muito ricos em triptofano geralmente são interessantes para a gente usar, dentre eles, né, nós temos o grão de bico, a banana, por exemplo, são ricos em triptofano, o ovo também é muito usado para cognição, para a questão de depressão pelo complexo. Ovo, anota aí, Rita, que ele fala rápido. Eu não mencionei na apresentação, mas o ovo, por exemplo, é um alimento funcional extraordinário, né, que foi condenado durante séculos por causa do colesterol. Hoje a gente já fizemos as pazes com ele. Ele tem o complexo B, tem uma série de vitaminas, minerais, da saciedade, ele tem a colina, que é precursor dos fosfolipídios, né, para mielinização neuronal. Então, é um alimento bem interessante também, que acaba sendo deixado, às vezes, de lado. O chá verde, como eu comentei, o teor de teanina ajuda. Também outros alimentos que são interessantes, as nozes, as amêndoas também, que são oleaginosas, elas ajudam também em quadros relacionados à depressão, ansiedade. E tem um alimento interessante, assim, que para mim também é uma informação recente, assim, tem uns 3, 4 anos que eu comecei a ouvir falar disso. É um alimento que eu como muito, gosto muito, que é a lentilha. A lentilha é interessante, ela reduz compulsão por doces, dá mais alívio, reduz o estresse. Então, é bem interessante também para a gente botar mais no consumo, com variedade, não ficar só no feijão tradicional. Você pode fazer lentilha com arroz, em vez de feijão com arroz, o grão de bico com arrozinho, faz o hummus, que é um patezinho lá de grão de bico, com alho, aí vai pegando todos esses elementos. Você pega o grão de bico, pega o alho, cebola, joga cúrcuma também é outro alimento funcional que eu não apresentei ali, mas
excelente alimento funcional, a curcumina está sendo extremamente estudada aí para evitar degeneração cerebral, né, mal de Parkinson, mal de Alzheimer, melhora a flora intestinal, anti-inflamatória, tem estudos que mostram a cúrcuma com potencial anti-inflamatório comparado ao ibuprofeno, por exemplo, sem as reações adversas, interações que o ibuprofeno às vezes pode estar oferecendo. Então, são alimentos que a gente tem disponível aí de baixo custo, muito bons para a gente pregar. Muito, muito legal. Então, a Viviane, né, te elogiando, maravilhosa palestra. Obrigado. A Nadine, parabéns do Tiago, estou no primeiro período da faculdade e consegui compreender toda a palestra. Achei incrível, muito interessante, obrigado. Que bom, Nadine, que bom esse retorno. Rita está te agradecendo. A Áurea pergunta o seguinte, então, comer melancia, eu pensei, né, não me dou bem com tomate, vou apostar na melancia e na goiaba, para licopeno, porque o licopeno em cápsula, para mim, ele me dá uma irritada, parece que ele, infelizmente, o resveratrol também em cápsula, para mim, parece que aumenta, prejudica o refluxo. Então, assim, essas frutas que têm licopeno, adianta pelo menos um pouco a gente fazer o uso delas? Sim. É como eu comentei, a gente às vezes fica preso ao tomate, tem essas outras opções, e se você... É porque a gente pensa assim, eu teria que comer muito tomate na forma in natura, né, para conseguir mastigar muito bem o tomate, para conseguir extrair, né, o licopeno e ter o benefício. Mas se dentro do cardápio do dia a dia você tem uma variedade dessas frutas, você come tomate, você come uma goiaba, você come morango, come melancia, você está tendo uma variedade desses alimentos, que são a fonte do licopeno, você vai conseguir ter um certo benefício. Se você conseguir fazer uma preparação com cozimento, com certeza vai ter uma liberação melhor. Um exemplo que eu posso pegar também que facilita, por exemplo, nós hoje é um investimento assim, tecnológico, mas é legal, eu considero legal. Essas centrífugas de sucos, que você bota o alimento inteiro, você não coza, não bota água, você simplesmente imprensa, né, o alimento e sai um suco concentrado. É uma fonte ótima para você tentar pegar esses bioativos. O americano, por exemplo, é uma coisa que o brasileiro que chega lá acha esquisitíssimo. Eles tomam suco de tomate. É normal, tem até enlatado, latinha de alumínio. Eles fazem um suco de tomate que às vezes tem alho, cebola e o aipo misturados. E eles tomam aquilo ali como se geladinho, como se fosse um refrigerante no verão, por exemplo. Eles estão tendo uma fonte de licopeno melhor do que está mastigando. Mas se você fizer, por exemplo, esse processo, né, com a melancia, que aí você está quebrando a célula vegetal, liberando melhor, ou com a goiaba, ou com tomate mesmo, é uma forma de tentar extrair melhor. Agora, a goiaba, por exemplo, dá para fazer um doce de goiaba, morango, dá para fazer um doce. Então, esse processo de aquecimento também você vai facilitar, vai conseguir extrair melhor o bioativo. Como você comentou também, couve, brócolis, se a gente pica ela... E aí eu fiquei na dúvida. Então, antes de eu levar o cozimento a vapor, eu deveria picá-las, né? O ideal é picar e esperar um pouco, porque é o mesmo processo que aconteceria, por exemplo, no estômago dos ruminantes, né? Os ruminantes, eles não vão cozinhar, eles vão mastigar muito bem aquilo ali, ainda vai ficar no estômago ali fermentando, a merosinase vai tendo ação ali e formando os isotiacionatos, tiacionatos, e tendo todo o benefício. A gente, ao botar o cozimento, o vapor, por isso que eu falo tentar manter em 2, 3 minutos para minimizar ao máximo a inativação, mas já começa a ocorrer. Então, se a gente picar, fizer esse processo aí primeiro, você pelo menos já está produzindo um pouco mais o bioativo. Mas existe, por exemplo, por isso que é interessante essas questões, a gente vai estudando, como a colega perguntou, né, onde que pega as informações, é lenda, realmente pegando artigo. Eu peguei um artigo recente, um ano e pouco atrás, de uma sociedade vegetariana lá nos Estados Unidos, falando dessa questão, que a gente fica, às vezes, querendo pegar os compostos bioativos das brássicas e nem sempre está tendo tanto benefício porque cozinha. E aí a gente faz o branqueamento, que é uma técnica de conservação, que é justamente você dar esse leve cozimento e depois bota em água gelada, né? Submete o vegetal à água gelada
tira o excesso de água e leva para congelar. É uma forma de conservar o alimento, mas você inativou praticamente a mirosinase. Aí o que esses autores começaram a pesquisar? Formas de reativar isso aí, porque o composto continua lá. Os glucosinolatos, eles não são degradados, eles só estão presos ali, não está tendo essa da mirosinase. Aí a ideia deles foi o quê? Pegar a semente de mostarda, o grão de mostarda moído. O grão de mostarda, a mostarda vem das brássicas, o grão tem alto teor de mirosinase. Aí, depois que eles pegam esses alimentos que já foram cozinhados ou foram resfriados, vão ser novamente aquecidos, no final, eles jogam a mostarda em grão, deixam o tempinho ali fazendo ação, em contato. Aí, eles conseguiram ver que havia uma reativação dessa conversão. Então, é uma técnica, isso aí são chamadas técnicas dietéticas, são modos de preparo, de manejo do alimento. É até interessante também, vou aproveitar para comentar que é uma das questões que também na dietoterapia, né, tanto na literatura, na área de saúde, o pessoal às vezes restringe muito o paciente com hipotiroidismo de comer as brássicas, esses vegetais, porque os glicosinolatos, eles têm uma característica de inibir a captação de iodo pelas células tiroidianas. Só que hoje a literatura mostra que o consumo teria que ser excessivamente grande, ninguém come quilos e quilos desses vegetais para haver esse impacto, né, na absorção do iodo. E segundo, questão às vezes só de manejo, igual acontece com quem usa, por exemplo, os anticoagulantes, a varfarina, por exemplo. Os médicos têm a tendência de chegar e falar para o paciente, você não pode comer mais verdura nenhuma porque vai inibir a vitamina K vai inibir, né, a varfarina, você vai acabar tendo mais coagulação, vai atrapalhar toda a terapêutica. E proíbe o paciente comer um alimento que é rico em todos esses compostos bioativos, sendo que o manejo mais simples a fazer é ajustar a dose da vitamina K. O problema do paciente é ele consumir um dia brócolis e daqui a 10 dias comer de novo, vai comer um monte, aí fica dando flutuações, igual acontece com a glicose, né? Com o diabético que está tentando, o médico está tentando acertar ali, né, a glicemia dando insulina, aí dá uma dose maior e o cara come mais carboidrato, come menos, aí fica dando aquelas flutuações, aí o médico fica doido. É a mesma questão com as brássicas, com os vegetais para o iodo. Se houver esse manejo, esse acompanhamento, a pessoa está usando rotineiramente, ela vai realmente ter uma tendência um pouco mais à coagulação, aí o médico ajusta a dosagem da varfarina ou outro anticoagulante, e ele consegue manter isso dentro do padrão alimentar dele. Então, a gente realmente não precisa, às vezes, se privar de certos alimentos, é só questão das estratégias, né? Por isso que tem que ser um olhar individualizado a cada paciente. Joia. Mais parabéns aqui para você, muito bom, né? Alguém que está aqui no Motorola, né? Que dê os parabéns também, fala incrível como tudo se encontra na natureza, realmente, basta a gente saber usar, né? O Gentil te parabeniza também pela palestra e pergunta o seguinte, o alho e a cebola, utilizados corriqueiramente como tempero na comida, eles perdem o percentual, né, de seus nutrientes, assim, seria melhor cozinhá-los a vapor ou nos nossos temperos de alho e cebola, tudo bem? A melhor forma de uso seria cru. Tirando o cru, o cozimento seria a segunda melhor alternativa. O brasileiro tem a característica de refogar. Então, pega lá, joga azeite ou joga óleo de soja mesmo, aí pica e frita lá o alho, queima a cebola, fica quase carbonizada, cheia de acrilamida, e aí depois joga o feijão. Esse não é o melhor método. Eu falo para todos os meus pacientes, na hora do preparo do alimento, pega, soca o alho e a cebola, em vez de refogar, joga para cozinhar na água. Por exemplo, no arroz. No arroz não está lá cozinhando na água, bota ele picadinho lá, vai cozinhar. Vai dar o temperinho, vai dar o gosto, vai minimizar essa perda. O feijão é a mesma coisa. Joga na panela de pressão mesmo, um dente de alho, um amassadinho, vai dar o gostinho, você vai minimizar, porque tem esses compostos que são voláteis, mas dentro do sistema ali fechado, ele vai volatilizar, vai voltar, você não vai ter tanta perda. Agora, o ideal mais seria o cru. Uma forma que a gente pode usar também, ainda mais agora nessa época aí de virose e tudo mais, a gente pode fazer maceração, nada te impede de pegar, picar, deixa ali num potinho fechado em água mesmo, umas 4, 5 horas e vai tomando. Se você não estiver preocupado com um bafozinho, né, o odor, a hora de estar com a companheira ou companheiro, né, o beijo, aquela coisa toda, fora isso, né, são alimentos que são ótimos para a gente tratar justamente as viroses, bactérias, melhorar a imunidade.
e você pode fazer a maceração, você vai estar concentrando ali na água todos esses compostos bioativos também. Na culinária árabe, a gente come muito alho e cebola crua, né? Faz a pasta de grão de bico, de berinjela e tudo mais. São batidos crus depois o alho, né? E a cebola também, nos tabules, nas saladas, né? Que é gostoso também, né? Você picar ou ralar uma cebolinha na salada também dá um gostinho bom ali. Sim, sim. Né? O Gentil colocou, o Gentil agradeceu e botou a máscara, nesse caso, ajuda, o Gentil. Quem está no Motorola é a Dirce, falou, né? Não está aparecendo, não. E ela falou, eu também junto meu depoimento como dela, que ela tem feito isso, de não refogar o alho e a cebola, né, Dirce? De colocar socado, ralado, tanto quando vai temperar o feijão como o arroz, dá certo do mesmo jeito, não precisa... Antes eu ficava tostando também. Sim. Né? Os vegetais também, uma opção, às vezes a gente pega um paciente que você conversa, que nem eu estou aqui esse tempo todo aí, falando todos os compostos bioativos, todo benefício, aí mesmo assim ele chega e fala, eu não gosto de verdura, eu não vou comer. Como que eu insiro isso? Opções também, eu tentar fazer eles nessa questão, fatiar, aí depois espera um tempinho, né, no caso das braças, por exemplo, e faz um caldo, concentra, o cara não quer mastigar porque é verdura, a gente pode tentar ofertar de outra forma, né? Mas fazer um creme, um patê, misturar numa sopa, que ele vai estar ingerindo esse bioativo de uma outra forma. Outra opção também, que às vezes, até para um paciente, por exemplo, que é bariátrico, não vai conseguir comer muita verdura, porque já dá muita saciedade, a capacidade de estomacal é pequena. Uma opção também muito legal, e a gente tem disponível aí no mercado, são esses vegetais liofilizados. O processo de liofilização, você não tem perda nutricional grande, eles ficam tudo em pó, não vai ter volume nenhum, você pode misturar junto com um caldo do feijão, alguma coisa, você está ofertando como uma forma, né? Tanto vegetais quanto frutas, tem várias opções de alimentos liofilizados, é uma opção também que a gente pode tentar dentro da dietoterapia, mas a gente está ofertando de uma outra forma, de outro modo de apresentação. Tá joia. Gente, tem mais alguma dúvida? Ou a gente, né, pelo avançar da hora aqui, mas o pessoal continuou firme aí, foi muito bom, né? Se tiver mais alguma dúvida, manifeste-se logo. Senão, a gente vai agradecer mais uma vez aqui ao Tiago pela disponibilidade, né? E não só de estar aqui na palestra com a gente, mas de expor seus conhecimentos, compartilhar seus conhecimentos dessa forma. Tá? Em Áurea, eu queria, assim, em nome do Conselho, antes de qualquer coisa, parabenizar o Tiago, tanto pela forma excelente que ele expôs todo o conhecimento não, né? Um pedacinho do conhecimento dele, porque realmente o tempo é curto, mas a proposta do Capacifarma é exatamente essa, sensibilizar as pessoas para temas diferenciados, né? Nós vimos aí o depoimento da futura colega que está entrando na faculdade e está tendo a oportunidade de ver que o campo de atuação do farmacêutico é muito amplo. Então, essa é a proposta do Capacifarma, justamente trazer para o colega e para os futuros colegas que ainda estão, né, na faculdade, essa amplitude da profissão e como ela é bela, né? E aí, assim, ter colegas como você, como a Áurea aqui presente, como tantos outros, só nos traz, assim, orgulho, viu? Meus parabéns pela apresentação, a Áurea pela indicação aí, o grupo, né, de trabalho do PIX que indicou a sugestão do tema, que eu acredito que foi bastante interessante, todos aprovaram, com certeza, Obrigado. Né? Então, assim, fica à vontade, Tiago. Não, eu agradeço novamente a sugestão, o convite, fiquei um pouco hesitoso na hora, mas agradeço aí a Áurea, e realmente, assim, meu objetivo, como você comentou, é compartilhar, porque eu vejo que existe essa carência, principalmente na nossa área, como farmacêutico, a gente fica muito preso
às vezes, a conhecimento pouco técnico, aos princípios ativos isolados, a gente desvaloriza, às vezes, outras abordagens que já tem muito embasamento literário aí de eficácia, de poder, né, de terapêutico, e é menos pesado. Eu falo até por nós mesmos da área de saúde, que o pessoal fica, planta, para que planta? Aí, às vezes, eu preciso lembrar que nas nossas características genéticas ancestrais, nós compartilhamos mais de 2.000 genes com as plantas. A maioria dos nossos neurotransmissores, eles foram adaptados evolutivamente a partir de genes que existem nas plantas. Por isso que existem compostos bioativos. Você pega os endocannabinoides, por exemplo. Nós temos um sistema endocannabinoide. Não foi o ser humano que desenvolveu o sistema endocannabinoide. Ele veio de característica genética das plantas. Então, há certas substâncias que ativam esses sistemas, esses neurotransmissores, só porque nós temos características genéticas similares. Tem substâncias que são similares à melatonina, nós temos a dopamina, existe a bacopa, que é um fitoterápico, é rico em dopamina. Aí o pessoal fala, planta com dopamina? Sim. Ou quando não é a dopamina especificamente estrutural, são compostos muito similares bioativamente ali àquele neurotransmissor. E aí a gente negligencia, não dá valor à planta, não dá valor a um tratamento desse. E existe embasamento, existem estruturas físicas, fisiológicas, farmacológicas, químicas, que mostram esses benefícios, né? Então, é nesse sentido também. Eu acho que é a questão, né, tudo isso que você colocou e do próprio sinergismo, né? Então, assim, a gente entender um pouco melhor o que a alimentação pode fazer pela gente, entendeu? Com caráter preventivo, muitas vezes, né? E até mesmo curativo, como você tem aí na sua experiência, não é isso? Sim. Então, gente, olha, desejar assim, um excelente fim de noite para todos vocês, agradecer em nome do Conselho a presença de todos vocês aqui, lembrar que foi autorizado pelo Dr. Tiago a gravação, então o Conselho disponibilizará essa palestra no canal do YouTube, inclusive todas as demais, a gente convida as pessoas a dar um pulinho lá no canal do YouTube do Conselho e assistir, porque estão ficando gravadas, são excelentes oportunidades aí de aprendizado. Então, agradecer aqui a equipe do Conselho que movimenta todo esse Capacifarma e viabiliza isso para a gente, né? Então, assim, desejar uma boa noite a todos, Áurea e Tiago, em nome de vocês, desejo uma boa noite a todos, tá bom? Um abraço. Boa noite a todos. Boa Tchau. noite. Tchau.